Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando, comigo, Rafael Soares. Estamos de volta para o estudo do livro dos Espíritos, para continuar a matéria sobre metempsicose, da qual nós já tínhamos iniciado no último episódio, episódio 86. E hoje, episódio 87, vamos dar continuidade nesse nosso estudo. Então eu peço a você que está chegando agora aí no nosso canal, não tenha pressa, dá uma pausa aí e vai lá na inscrição e aperta lá no sininho. Clica no sininho e coloca para receber todas os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos, todas as nossas publicações. Ok? E neste vídeo não custa nada, dá um cliquezinho aí no curtir e já vamos ajudando o canal a ganhar um espaço dentro da mídia alternativa, ok? Isso vai ajudar a gente a ter um engajamento melhor, para alcançar o maior número de pessoas, o maior número daquelas pessoas que estejam interessadas em saber um pouquinho mais sobre a nossa doutrina espírita. Você que é espírita, fazendo isso, você está divulgando a nossa doutrina. Isso vai ajudar bastante não só você para aumentar o conteúdo que chega até você também, mas também os canais que falam sobre o espiritismo, vai ajudar também a ganhar o maior número de pessoas, o maior número de divulgação. Essa é a ideia do nosso canal, alcançar o maior número de pessoas. Infelizmente, não é todo mundo que consegue abrir um livro e fazer uma leitura. Às vezes ou tem tempo, às vezes não consegue obter o entendimento necessário por meio da leitura pela falta da prática. Então a gente traz esses vídeos explicativos, né? Fazendo aqui no meu caso, a gente faz a leitura, você está me vendo aí agora, mas atrás de mim tem o livro. Você vai poder também fazer a leitura do livro junto comigo aqui. E eu vou tecendo aí os comentários que me cabe, o que eu alcanço. E perdoa-me se caso eu não estiver aqui totalmente, né, preparado para vocês, né? Talvez aí me falte alguma coisa na hora do meu comentário. Mas a gente entende que o Livro dos Espíritos é o ponto básico, né? Vamos dizer, o ponto de partida para você iniciar aí, né, o conhecimento vasto dentro da doutrina espírita. Se você não tem o Livro dos Espíritos, não digo de cor, mas sabendo ali as bases principais, dificilmente você vai conseguir obter um conhecimento amplo através das outras doutrinas, outras obras, sem confundir um instituto com o outro, ok? Desculpa. Então, a gente vai continuar o nosso trabalho aqui justamente para isso, para ajudar você que às vezes está num canal espírita, está num grupo e faz às vezes umas perguntas que bastava apenas fazer uma leiturinha básica do Livro dos Espíritos ou assistir o nosso canal ou um outro canal aí dos nossos irmãos que estão batalhando para poder trazer aí o conhecimento espírita para vocês, ok? Então no último episódio a gente até parou aqui, vocês não conseguiram ver porque eu cometi um errinho de deixar a minha imagem toda na tela, mas hoje não vai ter esse erro não. Hoje é o livro atrás. E na semana que a gente passou esse vídeo aqui, podem ver, tem uma setinha que eu deixei marcado aonde nós paramos. Vou deixar ela bem grande, calma aí, só para não trazer uma confusão aqui. Opa, não foge não, tá fugindo por quê? Vamos voltar lá onde está a setinha. Tá falando da metempsicose. Deixei marcado aqui, mas eu fui tentar aumentar um pouco aqui, cliquei no lugar errado e aí ele deu uma fugida da onde a gente precisava. Pronto. Tá faltando pouco para chegar no próximo capítulo, né? Vocês perceberam aí. Deixa eu só baixar essa. É que aqui eu consigo manipular de um jeito. Isso, agora sim. Vou deixar bem perto aqui da... Vou ficar um pouquinho na frente aí, pessoal. Mas acho que desse jeito vocês já conseguem ver bonitinho aí como que tá o fundo aí, né? Tá bom, pessoal? Então nós paramos aqui, ó, tá?
Tínhamos até falado sobre os graus dos seres inferiores da criação. E continuamos, né? Metempsicose, só para vocês lembrarem aí, né? Ela fala sobre... É o estudo, né? Na verdade, a teoria sobre a questão da reencarnação de espíritos humanos em corpos de animais. O que a gente já mostrou para vocês que o espiritismo rechaça. E digo mais, ele não só rechaça, como também na lógica nossa, pelo que a gente pensa aqui, né? Não há cabimento, não existe possibilidade de retroagir na nossa evolução e encarnar num corpo de animal, né? Não tem como, porque o corpo do animal é preparado para um espírito diferente. Um espírito que não tem intelectualidade, né? Um espírito que não tem livre-arbítrio, não tem uma série de outras qualidades das quais o homem tem, né? Embora a gente haja com muita animalidade, né? Animalidade, ou seja, somos ainda animalescos, mas isso não tira essa qualidade que Deus permitiu nós alcançarmos, né? Mas, embora tenhamos alcançado essa qualidade pelo nosso espírito, a essência dele é assim, mas na hora do raciocínio, o homem se deixa levar por impulsos, né, que não deveria ser levado. Mas estamos aqui para tentar diminuir esses impulsos. Uns já estão mais adiantados, outros ainda precisando de mais lições para controlar esses impulsos. Eu tenho meus impulsos, você tem os seus impulsos e os outros também. Impulsos mais fortes, outros mais leves, outros morais, outros menos morais, né? E assim por diante, tá ok, pessoal? Então vamos continuar da onde parou aqui, que é esse pontinho amarelo. Deixa eu tomar uma aguinha. Peguei aqui uma caneca aqui, que era para ficar mais para dar uma dar uma fluidificada, mas no final das contas virou copo. Vamos lá então, pessoal. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. Isso aí já está fazendo a comparação anterior, né? O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Então quer dizer, o animal ele não vai ganhar, né, alguma intelectualidade como base a raça ou um ser anterior a ele. Pelo menos é isso que a gente consegue entender. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Eu não sei o que é quadrumano. Vou até dar uma pesquisada. Quadrumano. Vamos lá. É que às vezes surgem umas palavras que a gente não está acostumado e aí a gente fica totalmente perdido. Vamos ver o que é quadrumano. O Curgo está aqui para nos ajudar. Vamos lá. Que possui 4 mãos. Quadrimano. Relativos a quadrumanos. Oh, olha só, é latim, já dá para... né? Então, um quadrúmano, não é nem quadrumano, é quadrúmano. Aqui é como um quadrúpede. A gente fala em pedi de pé, né? Quadrúpede, quadrúmano. Então, um quadrúmano tem 4 mãos e um quadrúpede tem 4 pés, né? A gente poderia ter aqui já pensado nisso automaticamente, né? Mas eu tive que pegar um dicionário. É que ficou tão quadri-humano, pareceu uma coisa, mas é quadrúmano. Se eu tivesse lido direitinho, né? Porque teve um cortezinho aqui na palavra, né? Por conta do hífen, divisão dele por conta da queda da... não caber na página. Passou para a página seguinte, então eu me perdi.
Mas estamos falando então, assim o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Conseguiram entender, pessoal? Então, o espírito da ostra vai ser sempre o espírito da ostra até ela atingir um outro grau, onde ela não será mais, pelo que eu entendi aqui, um animal, tá? Vamos ver se isso procede. Então, a ostra ela não vai reencarnar num peixe, num pássaro, num quadrúpede ou num quadrúmano. Ela vai ser até alcançar a sua evolução, ela vai continuar reencarnando como ostra. Beleza. Aí depois passa aí para uma fase mais avançada que a gente não sabe aqui ainda. Se vai direto para o humano, se vai para uma outra. Não vamos estudar as ostras aqui, né? Mas vamos tentar entender a linha de raciocínio. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde atirou. Então vamos lá, pessoal. Então aqui, olha só, primeira coisa que a gente percebe aqui nessa frase, praticamente nesse... É uma frase inteira aqui com várias sentenças, né? Então, olha, ele fala, cada espécie constitui física e moralmente. Então, quer dizer, a gente tem uma questão física e uma questão moral. Um tipo absoluto, tá? Um tipo absoluto. Cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal. Ou seja, ele absorve da fonte universal, que é o hausto divino, que é a energia primitiva, a energia primária, que é a energia universal, que a gente conhece também no espiritismo como fluido universal. A quantidade do princípio inteligente, então ali você absorve, né, com a permissão de Deus. Na verdade a gente fala você, não, né? O espírito obtém aquilo de alguma maneira que a gente ainda não sabe. O princípio inteligente que é necessário para a encarnação dele, entendeu? O meu princípio inteligente já foi absorvido. Eu estou usando ele agora. Você também está usando o seu. Mas esse princípio inteligente ele é curto. Ele é limitado. Entendeu? Então você tem o seu, eu tenho o meu e os animais têm o deles. Então o que é necessário é absorvido. De acordo com a perfeição dos nossos órgãos. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos órgãos mais perfeitos no futuro que nos darão aí a possibilidade de absorver um princípio mais inteligente ainda. Talvez esses órgãos não sejam físicos, tá bom, pessoal? Talvez não sejam físicos como a gente está aqui agora. Ou o físico deve ser em outra dimensão, outra vibração. Também é possível. Né? Ou vocês acham que no mundo espiritual todo mundo é fumacinha? Todo mundo é vapor. Não é vapor. Lá a vibração é diferente, porém todo mundo é físico. Como a gente está aqui. Um consegue encostar no outro, sentir a pele, sentir calor, sentir tudo, né? Aí a vibração só é diferente. Então todos estão na mesma vibração, todos conseguem sentir a mesma sensação. Já se daqui para lá nós vamos enxergá-los como fumacinha mesmo, né? Não tem como, né? Vibração é diferente. Então, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte carnal, aqui ele não fala exatamente, morte só pode ser carnal, restitui ao reservatório da onde tirou. Então, aquilo que ele recebe para evoluir é devolvido para o repositório, o reservatório, que volta de novo para o nosso pai, né? Volta para a fonte da onde foi retirado, entendeu? Mais uma aguinha no copo de bizarro. Eu não imaginei que ia precisar desse copinho aqui para isso, mas era só para energizar aí, mas deu sede. Os dos mundos mais adiantados que o vosso, ver questão 188. Depois a gente volta na questão 188, pessoal, tá? Então você que está aí com o livro na mão, volta lá na questão 188. Dá uma pausa
né? Eu até espero um pouquinho aqui, se você pausar aí, não vai ter jeito, vou ter que esperar. Dá uma lidinha, aí você volta para cá. Então, os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, ok? Apropriadas às necessidades desses mundos. Lembra que a gente falou? Na casa de meu pai existem várias moradas e cada morada de acordo com o corpo se adapta àquele ambiente, né? Então, raças distintas, raças fisicamente distintas, né? Porque espiritualmente nós somos todos irmãos, até mesmo carnalmente aqui na Terra, né? Podemos dizer que somos irmãos, né? Aliás, posso dizer que nós somos irmãos em carne e em espírito, pois nós nascemos do mesmo princípio inteligente, né? Que é Deus. Então, todos somos irmãos em Deus, independente de lugar, né? Onde estejamos. Então, cada mundo vai ter uma raça distinta conforme a necessidade, né, desses mundos e o grau de adiantamento dos homens. Então, se você não evolui, você mantém aí o corpo parecido com o nosso, né? Os humanos ainda não evoluímos. Se ganhar um adiantamento, vai com certeza ficar mais sutil, menos doente, né? Não vai ter aquelas doenças. Agora, menos adiantado que a gente, aí sim, vai ter os problemas primitivos, que não tem jeito mesmo. E a gente se inclui nesses problemas primitivos também. Cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra espiritualmente falando. Então, podemos dizer aqui, né, que esses corpos, né, são parecidos, mas não procedem daqui espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Um elo. O elo o que é, pessoal? O elo a gente pode lembrar. Lembra da corrente? Então, a cadeia é uma série de elos, certo? Então a cadeia, é o elo da corrente. É uma peça da cadeia dos seres vivos. Tá ok? Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. Então, olha só, há entre o homem e o animal uma solução de continuidade. Então nós passamos a fase do animal para o homem, como um princípio de continuação, ok? Então, para que nós cheguemos, né? As pessoas ainda que estão imaginando aí, para que nós cheguemos aqui nessa condição de homem, temos que ter passado pela condição animal, ok? Então, não machuquem os nossos irmãozinhos, animaizinhos, pets que você tem em casa, ou vê na rua, ou qualquer coisa desse tipo, não judie. Fazer aí esse tratamento diferenciado é da condição de cada um, né? A sensibilidade de cada um. Né? O importante que eu digo é tratar bem para não ser maltratado, tá? Tratar com excelência temos que tratar, mas tem que ter coerência também, porque eles vivem uma questão deles, né? A questão deles de animal é de animal. Tratá-los como ser humano é errado, na minha opinião, porque se for para tratar como humano, Papai do Céu já faria eles, já os faria pular, né? Dar o salto evolutivo para o homem, e eles seriam humanos, né? Então aqui o animal, não que ele tem que ser maltratado, mas na condição dele não pode tentar transformar ele em uma pessoa, né? Fazer as mesmas coisas que uma pessoa deveria receber. Então essa é uma opinião, não é por uma questão de opinião pessoal, é por uma questão de opinião aqui mais dentro do espiritismo, tá? Então, se você dedica ao seu animal se você dedicasse ao homem o tanto que você dedica ao seu animal, o seu salto evolutivo seria quântico. Seria uma coisa absurda, né? Você adotar uma pessoa, né? Como você adota um animal e dá para ele tudo que você dá para o animal, tratar ele como se fosse um rei, né? Claro que moralmente falando é muito mais importante se ensinar a humildade
do que as coisas materiais. Mas você dar esse conforto também é importante. O animal, ele, na minha opinião, ele tem ali a sua questão irracional dentro da sua natureza. Então, tirar ele da sua natureza e tentar transformá-lo num homem, eu não sei se isso, por uma questão de falta de raciocínio dele, né? Uma falta de livre-arbítrio, até mesmo essa condição toda que o homem tem e o animal não tem, eu não acredito que teria uma influência negativa para ele diante da sua evolução como espírito. Mas me parece que foge um pouco dos planos de Deus, né? Me foge um pouco dos planos de Deus. Como eu disse, ele poderia fazer com que o animal ganhasse aí a questão de homem em uma estalada de dedo, mas não faz por uma razão. Então, mas as pessoas não precisam, você que é espírita aí não tem a sua opinião, você que tem o seu pet em casa e faz aí dele um ser humano, um mini ser humano, alguém da família, continua que dentro do amor é super bacana, né? Mas é legal você dedicar esse amor também ao ser humano, né? Então essa parte da sua evolução ela vai pela metade. Não adianta nada você ter um animal, tratar ele muito bem, na rua você vê uma pessoa com necessidade, uma pessoa no seu trabalho que precisa de uma palavra amiga, ou de repente de um incentivo para poder crescer profissionalmente, mas você prefere dar uma bica nele, entendeu? Passar por cima. Putz, isso não vai adiantar nada. É mais fácil deixar o animal vivendo como animal. É mais fácil que não vai resolver nada na sua vida isso daí. Agora, só pelo simples prazer de dar também, tem gente que faz isso, né? Prefiro dar para o meu animal do que dar uma boa condição para um homem, né? Justamente porque o homem ele tem seus defeitos que o animal não parece não ter, né? Principalmente o cão, né? Que é tão amigável, né? Tão fiel, né? E o homem não é. Aí você acaba invertendo isso aí e dedicando todo ao animal. Mas aí a gente foge um pouco da questão de Cristo, né? Que Cristo mesmo ensinava que a gente dentro dessas dificuldades é que está nosso crescimento. Se a gente tem dificuldade em lidar com o homem, é ali que está o nosso crescimento. A gente não poderia fugir dessa batalha, né? Não poderia fugir desse ensinamento. É muito fácil eu amar os meus filhos, né? Amar os filhos dos outros que é o difícil, mas que essa é a verdadeira lição de Jesus. Se sacrificou por nós, né? Fez aí uma jornada maravilhosa para mostrar pra gente o que a gente tem que fazer, né? E ele amava ambos, né? Os animais, os homens, né? De uma maneira assim, sem limite. Então é sensacional isso, sensacional. Bom, cada um segue a sua linha, até onde achar que é importante. Só a gente está aqui dentro desse dogma espírita, dentro dessas leituras, né? Isso com base no que a gente está vendo da doutrina aqui, me parece aí que talvez essa não seja a maior solução para a evolução. Mas existem muitos livros aí, principalmente do Chico, com relação à parte de animais. Aliás, não muitos, tá? Mas tem. E que pode aí solucionar para a gente essa questão. Tá? E ele diz que tem que tratar com dignidade, ele mesmo tratava e ensinava desse jeito, né? Com certeza. Beleza? Vamos lá. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina que confere o senso moral, alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal que pré-existe e sobrevive ao corpo conservando sua individualidade. Olha que legal. Essa palavra é uma palavra, pessoal, que muitos têm dúvida. Individualidade. Sou eu, você, né? A pessoa que está com você aí. Nós somos individuais. A nossa personalidade é única. Essa personalidade não se esvai com a morte. Quando a gente desencarna, a gente permanece com a nossa individualidade. Quando a gente desencarna, eu fui Rafael. Lá no outro mundo, posso ser quem eu quiser, né?
mas continuaria ali com as impressões da minha última encarnação. A soma de todas que eu já passei, finalizando evolutivamente na que eu sou agora. Se eu desencarnar agora, eu sou o Rafael, lá do outro lado. Vou continuar sendo o Rafael até me darem uma outra oportunidade de reencarnar, né? Ou eu ganhar uma capacidade de enxergar minhas vidas e escolher quem eu queira ser, né? Fui Rafael. Por isso que eu falo, fui o Rafael, porque eu posso também ter sido o João, como posso ter sido o Daniel, posso ter sido o Francisco, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe quem é quem, mas lá do outro lado nos é revelado e a gente escolhe da forma que a gente acha interessante, né? Por exemplo, o Emmanuel foi Padre Manuel da Nóbrega, mas ele escolheu como ser chamado de Emmanuel, né? Vamos lá então. Qual a origem do espírito? Então, conservando sua individualidade, vem a pergunta: qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial, olha quanta pergunta complicada, forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas, tentar entender daqui para trás, né? Tentar entender olhando para trás aí dentro do que a gente aprendeu. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Ou seja, não vai trazer nenhum adiantamento para nós saber aí sobre esses segredos de Deus nesse momento. E agora, pessoal, nós estamos terminando aqui a nossa conversa, né? Nosso bate-papo, falando aqui sobre a metempsicose, que encerra aquele capítulo, né, que fala dos 3 reinos, né? E aqui vocês estão vendo, ó, estamos entrando na parte terceira. E a gente entra aqui numa parte que a gente tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção por quê? Porque é daqui que parte o nosso adiantamento. É aqui que parte o nosso sofrimento. Então a gente tem que ter muito cuidado, ler com bastante cuidado, tentar entender com o coração, porque a partir desse momento, você que não é espírita, você saiba que a partir de agora você está entrando numa carga de responsabilidade. Essa responsabilidade o espírita tem quando aprende isso aqui, tá? É aquele momento que você fazendo alguma coisa errada, você não vai mais poder falar eu não sabia. E como todo espírita sabe, aquele que não sabe tem um atenuante quando comete o erro. Mas nós espíritas, quando nós erramos, nós não temos essa atenuante. Então você que está aí, leia bem aqui esse, vamos dizer assim, sumário, né? E respire fundo, pense e pergunte para você mesmo: eu quero evoluir moralmente? Eu quero ser feliz depois que eu desencarnar? Eu quero um dia ter a possibilidade de, por que não, conhecer Jesus, mas não tão próximo, né? A gente sabe que vai demorar muito ainda para a gente ter um tete-a-tete com o mestre, até mais, né? Ter um tete-a-tete com o nosso Pai, assim como Jesus hoje tem essa conversa face a face. Mas, pessoal, se a gente não tiver isso aqui dentro do nosso coração, tentando trabalhar isso com fé, com força, com raça, a gente patina e não vai alcançar a nossa felicidade.
Por isso que a gente tem que gravar isso aqui no nosso espírito. Já está gravado, pessoal. A gente só precisa abrir essa porta para extravasar isso que é importante. Então vamos ler aqui para você o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Capítulo 1, aliás, a gente vai entrar no capítulo das leis morais. Das leis morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estudar praticamente tudo isso daqui. Tá? Aqui nós vamos passar a parte científica. O que acontece? Né? Da onde que vem? Por que eu tenho isso daqui? Por que eu tenho que me adiantar? Lá a gente vai aprender a amar, né? No Evangelho. Aqui nós temos que entender o porquê nós temos que amar. Então, o porquê. Capítulo 1, da lei divina ou natural. Capítulo 2, da lei de adoração. Adoração. Você já imagina, né? Lei divina primeiro, depois adoração. Tem a ver com Deus. Da lei do trabalho. Ok? Servir sempre. Servir sempre. E é divertido servir. Da lei de reprodução. A necessidade de trazer os nossos irmãos para reencarnar. Da lei da conservação. A defesa, a autodefesa. Nós temos o instinto de conservação e isso é uma lei de Deus. Se alguém for tentar te matar, você tem o direito de matá-la antes, se for momento de perigo, assim como está na lei penal. É forte, né, pessoal? É forte, mas a legítima defesa está na lei de Deus, tá? É a lei da conservação, está no Código Penal da vida futura que está no livro Céu e Inferno. Um dia a gente vai fazer estudo desse livro também, tá? Da lei de destruição, a lei da destruição. Muitas coisas são precisas de ser destruídas para ser transformadas. Será que a Terra está nesse alvo? A gente vai descobrir. Da lei de sociedade, viver em comunidade, necessário, muito necessário. Então a gente vai ter que aprender a viver em sociedade também. Da lei do progresso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende está dentro da lei do progresso. A necessidade do espírito de progredir. Até mesmo quando você não quer, o seu espírito vai cobrar e a lei vai ajudar a te cobrar. Nem se for para te fazer reencarnar na marra. Vai reencarnar na marra. Eu não quero, não interessa se você quer. A lei do progresso está te obrigando a encarnar. Né? É mais ou menos assim, pessoal. É como se a lei da gravidade, não existe a lei da gravidade, você joga para cima, cai. Tem como você falar, não cai, não cai. Caiu. Não tem como, né, brigar contra a lei da gravidade, a não ser se você for um cientista da NASA que cria uma máquina que faz você perder a gravidade. Ou você ir para o espaço também, você lá vai perder a gravidade. Né? Da lei de igualdade. Né? Então todos nós somos iguais perante Deus. Da lei de liberdade, que é o nosso livre-arbítrio. Que beleza, olha só. Da lei da justiça, de amor e de caridade. Lei da justiça. Tudo vai ser encaixado, tudo vai ficar justo na balança de Deus, mesmo se a gente não conseguir ver a justiça sendo feita, ela será, cedo ou tarde. Essa, para nós, pode até tardar, para Deus nunca é tarde, é no momento certo, mas ela nunca falha. Né? Para Deus é na hora certa e não falha. Para nós, às vezes, pode tardar, mas nunca vai falhar também. De amor e de caridade, né? O amor precisa falar Jesus, né? Caridade, Jesus. Perfeição moral, Jesus. É o nosso guia e modelo. Por isso a gente tem que seguir ele. Siga o nosso mestre, leia bastante as passagens dele, que lá está a solução. Mas leia, né, conforme a nossa vida hoje, tentando interpretar fora daquelas linhas daquela época, que senão causa confusão na nossa mente, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. No próximo vídeo a gente vai se falar, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente volta no episódio 88, porque esse aqui é o 87. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até mais.